Já está começando o Masters 1000 de Cincinnati e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o chaveamento total do torneio e trazer aqui alguns palpites para a gente dar uma olhada em quem são os principais favoritos para vencer o torneio. Bora que bora! Antes de tudo, se você curte nossos vídeos e quer ajudar o nosso canal, todos os dias trazemos vídeos sobre tênis nacional, sobre o mundo do tênis também. E se você quer estar sempre atualizado, se inscreve aí no nosso canal, deixa um like e também deixa um comentário falando quem você acha que é o principal favorito para ser campeão do Masters 1000 de Cincinnati. Bom, pegamos essas imagens aqui, que são imagens da Tennis TV, já vem tudo mastigadinho, é muito melhor. E temos aqui o primeiro quadrante. É claro que nós vamos dar uma atenção principal para os principais tenistas, digamos assim, e os demais tenistas a gente comenta de uma forma um pouco mais resumida, mas nós temos aqui talvez aquele que é o segundo grande favorito para poder vencer o torneio, que é o Zverev. E além do Zverev, temos também o Rafa Roda, que vem de um momento sensacional, finalista do ATP 500 de Washington e semifinalista do Masters 1000 de Montreal. São dois jogadores nesse quadrante que realmente têm uma possibilidade de ir bastante longe no torneio. O Zverev e o Roda tem bye na primeira rodada por serem seeds, assim como o Cobolli, o Vacherot, o Etcheverry, o Tabilo, o Blocks e o Tommy Paul também tem bye. Mas eu diria que o Zverev vai ter um confronto, provavelmente, na segunda rodada, que seria sua estreia, bem complicado, porque o Norrie é um jogador que vem de um bom momento, fez uma campanha muito boa agora em Montreal e fez uma campanha muito boa também em Los Cabos, dois torneios que acontecem em quadras duras, e isso demonstra que ele está muito bem adaptado às quadras duras e quadras rápidas. Então, se o Zverev não abrir o olho, da mesma forma que ele foi eliminado para o Griekspoor no Masters 1000 de Montreal, existe alguma chance sim do Zverev ser eliminado, principalmente diante do Norris, já que o Prismic, se for o vencedor desse confronto, é um adversário que eu considero de um nível um pouco abaixo, principalmente porque o croata joga muito melhor no saibro. Já o Rafa Roda é um jogador que normalmente tem uma certa sorte para sorteios de chaveamentos, né? Deve enfrentar aí o Shapovalov na sua estreia, no caso no round 2. O Shapovalov que fez uma campanha excelente no ATP 250 de Los Cabos, mas eu não consigo enxergar uma possibilidade do Chapo vencer o Roda, porque é um jogador que erra muito, é um jogador que o serviço também, o saque dele, muitas vezes acaba não entrando na partida e ele mesmo parece que perde sozinho em muitas ocasiões. Além disso, apesar de ter um backhand muito bonito de uma mão, é um backhand que se demonstra muito errático, então se o Roda souber explorar isso muito bem, não consigo ver a possibilidade do Roda ser eliminado pelo Shapovalov. E depois temos aí Burruchaga, Struff e o Tabilo. O Tabilo é um jogador um pouco mais perigoso, mas se eu não me engano, o Tabilo já encontrou o Roda em Washington e o Roda acabou levando a melhor. Então é um tenista também que, apesar de ser um pouco mais perigoso que o Chapo, ainda assim eu imagino que o Roda deve passar de fase. E aí no quadrante de baixo, jogadores que são melhores no saibro, como é o caso do Cobolli. O Blocks é um jovem, mas é um jovem que, apesar de ser extremamente promissor, não está no mesmo nível dos outros Next Gen, que tem uma atenção um pouco maior. Pode ser que ele venha a se desenvolver, mas no momento não consigo enxergar ele próximo desse nível do João, do Mensik, do Thiem e do Roda. Então eu imagino que aqui o Roda é super favorito para poder ir longe. E já na parte de baixo do quadrante do lado esquerdo, temos Tommy Paul, que é um jogador sempre muito perigoso na quadra dura, mas que não vem em um momento tão positivo, digamos assim. O Hurkacz também é um jogador bem interessante. E temos também o Vacherot, que é um cara que eu imagino que daqui a algum tempo deve estar em um ranking muito abaixo, principalmente quando ele precisar defender seus pontos de Xangai, deve sair aí provavelmente abaixo do top 40. Então, os grandes favoritos desse quadrante aqui, Rafa Roda e Zverev, e eu imagino que o vencedor desse confronto tem chances muito boas de chegarem pelo menos nas semifinais ou nas finais. Aqui temos outro quadrante para dar uma olhada também, que é o quadrante número 2, e aqui é que está Novak Djokovic
e alguns outros jogadores bem interessantes também. Destaque para o Fils, que apesar da derrota para o Roda, é um jogador que está, acho que número 12 do mundo na corrida do ano, está fazendo campanhas excelentes. O Darder é um cara que consegue ser um pouco mais competitivo nas quadras duras, mas nós sabemos que ele é muito melhor no saibro. O Lerretka, um cara que joga muito bem, acredito que foi finalista ou foi de Indian Wells ou do Miami Open, apesar da partida negativa que ele fez diante do Roda, ainda assim acredito que é um jogador bem competitivo, que pode oferecer resistência para os adversários e chegar longe no torneio. O de Minaur é um cara que a gente sempre fica na dúvida para saber aquilo que ele pode fazer ou não, e a quadra dura é a melhor superfície do australiano. E o Mensik, que é um cara que está fazendo sempre aí pelo menos quartas de final em praticamente todos os torneios que está disputando. Eu diria que esse é um quadrante bem equilibrado, tirando, obviamente, o Djoko, que realmente é o favorito, vai vencer o Chonsky ou o Tirante. O Tirante está demonstrando jogar bem nas quadras duras, mas eu não consigo enxergar ele vencendo o Djokovic. Eu apostaria que realmente que o confronto desse lado passa o Djoko e do outro lado, do lado direito, passa o Arthur Fils, e aí eu acredito que o Djoko continua sendo bem favorito. Aqui temos o terceiro quadrante, é o quadrante que a gente pode dar uma atenção mais especial ainda. Temos Taylor Fritz, que é um dos grandes favoritos para poder vencer o torneio, pelo menos na minha forma de ver, é top 3 aí favoritos para vencer o torneio. Apesar da campanha ruim que ele fez em Montreal, é um cara que jogou muito em Washington e vem fresco fisicamente, porque teve bastante tempo aí durante o Masters 1000 de Washington para poder se preparar e se recuperar fisicamente. O Rublev é um cara que é uma incógnita, muitas vezes joga muito bem, outras vezes acaba deixando a desejar. O Cerúndolo, não acredito que tenha possibilidades de ir longe. O Zizou-Bergs é um cara que é um bom jogador, mas eu acho que nem merece esse ranking, para ser bem sincero com vocês. Eu sei que tem pessoas que acham que o ranking é absoluto, mas eu acho que o Bergs é um cara para ser mais próximo ali do top 40, top 50. João Fonseca, que tem uma chave complicada, acredito que se ele conseguir vencer esse primeiro confronto diante do Van de Zandschulp ou do Griekspoor, a partida diante do Ruud para ele é uma partida um pouco mais tranquila, digamos assim. A gente já conseguiu entender que o matchup é bom entre João e Casper Ruud, e do outro lado temos o Nakashima, que apesar de estar na final de Montreal agora, a gente tem que ver fisicamente como é que ele vai estar, porque é um desgaste muito grande, e o Medvedev, que é um excelente jogador. A gente sabe que o Medvedev muitas vezes está inspirado e ele pode vencer qualquer tenista do mundo, mas é um cara que está passando por um momento de instabilidade muito grande, então muito difícil para a gente entender aquilo que é esperar do Medvedev. Bom, aqui eu colocaria como favorito, de fato, né, nesse quadrante, o Taylor Fritz, disparadamente, e os outros cabeças de chave. Eu acredito que o Nakashima, excluindo esse aspecto físico, que pode ser algo que vai comprometer o desempenho dele, mas eu colocaria o João aqui à frente do Bergs, colocaria o João aqui à frente do Ruud, colocaria o João à frente do Cerúndolo e do Rublev, e aí ficaria uma briga entre João e Medvedev. É claro que são cruzamentos que não devem acontecer. O João só vai cruzar com o Medvedev se ele acabar passando para o Fritz. Mas a gente está elencando aqui os principais favoritos de cada quadrante. Eu acho que a chave para o João conseguir ir bem nesse torneio, de fato, é vencer essa primeira partida, porque eu acho um matchup bem negativo para o João, principalmente se for o Griekspoor, porque é um cara que tira muito ritmo, que é agressivo, tenta definir os pontos a todo momento. Então temos que ficar de olho nesse primeiro confronto do João diante do Griekspoor. E é importante a gente lembrar que essa quadra de Cincinnati é uma das quadras mais rápidas do ano. E se a gente for olhar quadras duras outdoor, que não são as quadras cobertas, no caso, acredito que é a quadra outdoor mais rápida do ano. Isso pode ser um fator que vai gerar algum tipo de dificuldade para o João. Vamos ficar de olho. Aqui o último quadrante, temos o Ben Shelton, que é para mim um dos grandes favoritos para vencer o torneio também, ao lado do Fritz, um pouquinho atrás aí talvez do Djoko, do Zverev, mas o momento do Shelton é sensacional. O Thiem é um cara que eu estou questionando a sua participação, porque já saiu do jogo
diante do Shelton reclamando de um desconforto no cotovelo esquerdo que está tendo. O Tiafoe é um cara que é extremamente instável, o Buzi não consegue jogar bem em quadras duras, então não consigo acreditar que o Buzi vai mandar bem. O Humbert é um jogador interessante, mas não para brigar nesse nível, para ir longe, para avançar de um quadrante. Rindecknet, mesma situação. O Musetti é um cara extremamente difícil da gente saber o que esperar dele. Tem uma técnica extremamente refinada, e não somente pelo backhand, mas pela maneira realmente que ele golpeia a bola, mas está demonstrando algumas fragilidades no jogo e se tornando freguês do Roda. E aqui abaixo, no lado direito, temos o Felix Auger-Aliassime, um jogador extremamente perigoso, que acabou não jogando o Montreal por conta de um desconforto nas costas, mas agora em Cincinnati tem tudo para poder mandar bem. Então, nesse quadrante aqui, o confronto que deve decidir, acredito que seja um confronto entre Shelton e Felix Auger-Aliassime. Então, meus amigos, vamos ficar de olho. Só recapitulando aqui, Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton. Nesse caso aqui, coloquei Taylor Fritz, João Fonseca e o Medvedev, contando que o Nakashima deve estar com algum tipo de desgaste físico, é natural, isso não é uma torcida, mas se o Nakashima tiver 100%, é claro que vai ser um fortíssimo candidato nesse quadrante pela forma que ele está jogando. Nesse caso aqui, obviamente, disparado Djokovic, mas atenção a Mensik, Arthur Fils e Auler-Hetka também. E aqui no primeiro quadrante, Zverev e Roda, eu imagino que esses devem sobrar diante dos outros adversários, com um pouquinho de atenção somente no Tommy Paul e nesse confronto aí do Zverev se for diante do Norrie. Então, meus amigos, esses são os meus palpites aí a respeito dos quadrantes do torneio. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda, se você discorda, se você acha legal esse formato aqui de vídeos, palpitando um pouquinho mais, trazendo um pouquinho da minha opinião. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar um like. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.